pessoal, hoje nós vamos iniciar a aula 12, né? Ou melhor, vamos iniciar a revisão para a prova AP1, tá bom? Hoje vamos, nessa aula 12, vamos relembrar o que é anéis e homomorfismo. Então, para fazer isso, eu peguei a lista de exercícios que eu passei para vocês e aí vou dar uma ideia de alguns exercícios, de como fazer alguns exercícios e assim vou fazendo a revisão do conteúdo. Bom, primeiro exercício ficou para vocês provar que se A é congruente a B módulo I e B congruente a C módulo I, então A é congruente a C módulo I. Certo? Aqui é a propriedade transitiva de congruência módulo I. Lembrando que I é um ideal, né? Você pega um anel A, pega um ideal I, para quaisquer A, B e C em I, então vai valer essa relação aqui. Só lembrando que A se relaciona via essa congruência com B, né? Ou melhor, A é congruente a B módulo I, se B menos A pertence ao ideal I, tá bom? Então, só lembrando, essa é a definição e isso que nós usamos para fazer, né? O que nós fazemos? Então, a nossa demonstração, eu vou fazer aqui só uma ideia para vocês. Então, olha, dessa congruência, ou seja, se A é congruente a B módulo I, então B menos A pertence a I. E se B é congruente a C módulo I, então C menos B pertence a I. Vamos chamar esse B menos A de X, né? Podemos chamar ele de X, isso é X. E esse aqui vamos chamar de Y, C menos B igual a Y. Nós sabemos que se pegarmos dois elementos em I, então a diferença deles está em I, né? Ou seja, se pegarmos X menos Y, isso vai pertencer a I. Mas quem é X menos Y? X nós sabemos que é B menos A e o Y é C menos B. Tá certo? Então, aqui nós vamos ter ou eu fiz C menos B, A menos... Ok. Ou melhor, aqui é a soma, tá? Vamos somar eles. A diferença também está, mas basta a soma também vai estar, então aí é o que nos interessa. Veja bem, aqui então nós vamos ter B menos A, eliminando os parênteses, aqui vai ficar mais C menos B. B menos B cancela, então fica C menos A. Como X mais Y pertence a I, então nós temos que C menos A, que é igual a X mais Y, pertence a I. E aí, pela nossa definição, que está aqui, isso aqui é se somente se. Então, se B menos A pertence a I, A é congruente a B módulo I. Então, daqui nós concluímos que se C menos A pertence a I, então nós temos que A é congruente a C módulo I. Tá bom? Então, essa é a propriedade transitiva de congruência módulo I, né? Para você, temos a proposição que garante que essa relação de congruência módulo I é uma relação de equivalência. Então, vocês refaçam as outras duas propriedades, que é a propriedade reflexiva, que é A é congruente a A módulo I para todo A,
E a propriedade simétrica, que diz que se A é congruente a B módulo I, então B é congruente a A módulo I. Refaçam essas outras duas. Aqui nós temos o exercício 3, que garante o seguinte: se a linha é um subanel de A, então a imagem de A' é um subanel aqui dentro da imagem de A. Só lembrando que F é um homomorfismo que vai de A em B, certo? O que é um homomorfismo? É uma função que satisfaz três propriedades. A primeira, F aplicado na soma de A mais B, é F de A mais F de B. Segunda, quando eu aplico no produto de A por B, isso também separa, então vai ficar F de A vezes F de B. E a terceira, quando eu aplicar F na identidade do anel A, então isso vai ser a identidade do anel B, tá bom? Então, satisfazendo essas três propriedades, nós dizemos que essa função é um homomorfismo. Então, nós vamos mostrar que se A é um subanel, se a linha é um subanel aqui, então a imagem, né, desse A' vai ser um subanel aqui dentro da imagem de A, né, que é um subconjunto de B. Bom, vamos só também relembrar, já relembramos o que é um homomorfismo e vamos relembrar o que é subanel. Né? No caso aqui, a linha é subanel de A. Isso significa que esse A' deve ser diferente do vazio, e, né, deve ser um conjunto diferente do vazio e fechado com as operações de A, ou seja, se tomarmos dois elementos em A', A menos B deve estar em A' e ainda A vezes B deve pertencer à linha, tá bom? Então, observe que essas operações aqui são as operações do anel A, tá bom? Então, isso significa que A é subanel, então para todo elemento que eu pegar aqui, a diferença vai estar nele e o produto também, ou seja, ele é fechado para adição e é fechado para multiplicação com relação às operações do anel A, tá bom? Então o que nós precisamos agora? Nós queremos mostrar que o F de A' é subanel, então temos que mostrar essas condições aqui, tem que mostrar que ele é diferente do vazio. E para quaisquer dois elementos que eu pegar aqui, então a diferença também vai estar aqui e o produto também vai estar aqui, tá certo? Então vamos pegar aqui, ou melhor, antes então vamos usar primeiro essa informação, né? Como a linha é diferente do vazio, então F de A' também é diferente do vazio. Mostramos a primeira parte. Agora vamos pegar, olha, vou só colocar, olha. Pegamos aqui F de A e F de B em aqui. Pegamos dois elementos. Os elementos aqui são dessa forma. O que garante que esses elementos estão aqui é que A e B estejam nesse aqui. Olha. Então, só lembrando que aqui devemos ter AB pertencente à linha, né? Para a imagem estar aqui. Quem é a diferença de F de A por F de B? Bom, como F é um homomorfismo, nós vimos que isso vale assim. Então, isso é F de A menos B. Mas nós acabamos de mostrar aqui, olha, como A menos B pertence à linha, então nós temos que a imagem vai estar neste conjunto aqui. Então, a diferença dos elementos deste conjunto também estão nesse conjunto. E o mesmo acontece quando eu fizer o produto. Então aqui nós vamos ter, por ser homomorfismo, vale essa propriedade.
este elemento aqui, A vezes B, pertence à linha, então a imagem dele pertence à imagem de A'. Pronto. Então, como vale, olha, essas três condições. Essa aqui, que f de A' é não nulo. Está fechado para a diferença. Se eu pego a diferença entre dois elementos aqui, sempre vai estar aqui. E o produto de dois elementos também vai estar. Isso aqui, então nós podemos garantir que o f de A' é subanel. Então assim mostra-se o exercício 3 da lista. O exercício 5 tem o item A, B e C. Então eu vou fazer o item A, talvez o item B, e vocês façam o item C. Tá bom? Então aqui nós temos essa função, que é definida de z em zn. Então eu pego para qualquer inteiro, eu mando no A barra. Só lembrando que A barra é da forma A mais x, tal que x pertence aos inteiros, né? Então é a classe de equivalência ou classe residuais que nós definimos assim, tá bom? Então eu quero mostrar que essa função é um homomorfismo. Então sempre lembra, como é que se mostra que uma função é um homomorfismo? Então tem que mostrar aquelas três propriedades. A primeira, aplicado à soma, tem que ser igual à soma das imagens. Tá bom? Então, olha, pela nossa função, o que ela faz? Ela pega o elemento e coloca debaixo da barra. Então, isso vai ficar A mais B debaixo da barra. E nós vimos que A mais B sobre a barra, é a mesma coisa que A barra mais B barra. Pela nossa função, A barra é a imagem de A e B barra é a imagem de B. Então, isso verifica-se a primeira propriedade de homomorfismo. A segunda é em relação ao produto. Então, o que a nossa função faz? Pega o elemento e coloca embaixo da barra. Isso, a barra se separa aqui, se distribui em A e em B. E A barra é a imagem de A e B barra é a imagem de B. Então, isso vale, né? E quem é a imagem? Quem é o elemento neutro aqui, né? Quem é o elemento neutro da multiplicação em Z? Desculpa, isso é em Z. É 1. E qual vai ser a imagem do 1? Vai ser 1 barra, que é o elemento neutro do Zn. Tá certo? Então, isso conclui que F é um homomorfismo. Certo? Então vocês façam o item B e o item C do exercício 5, tá certo? Assim vamos encerrar a revisão sobre anéis e homomorfismo. E nas próximas aulas vamos dar sequência à revisão para a prova AP1.